Olá, cinéfilos e cinéfilas em série. Meu nome é Natália Bottino e hoje estou aqui para fazer a crítica do filme I, Tonya, estrelado por Margot Robbie e dirigido por Craig Gillespie. America. They want someone to love. But they want someone to hate. And the haters always say, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. I mean, it's bullshit. Bom, o filme ele é uma biografia sobre Tonya Harding, que foi uma patinadora de gelo que disputou algumas Olimpíadas. Ela foi a primeira mulher a conseguir fazer um triple axel, que é uma das acrobacias mais difíceis na patinação do gelo. Bom, e normalmente as biografias, elas têm aquela estrutura encaixadinha de entrevista, bem manjada. Mas esse filme vai totalmente contra isso e vai justamente pra quebrar esse formato. O filme conta a história dela desde a infância e todos os problemas que ela teve durante a infância com um relacionamento complicado que ela teve com a mãe. A mãe sempre foi muito exigente em relação à patinação do gelo e ela sempre cobrou muito e ela também sempre maltratou muito a filha. Assim, nas primeiras cenas que a gente vê da Tonya criança patinando, a gente já vê como a mãe era muito severa e cobrava demais dela. A atriz que interpreta a Tonya Harding é a Margot Robbie, que está, assim, numa das melhores atuações dela da vida. Ela tá muito boa como Tonya Harding, ela tá bem parecida, inclusive. E quem fez a mãe foi a Allison Janney, que realmente também tá muito boa. Ela consegue passar essa imagem de mãe carrasca, sabe? E ela também tem um toque de humor negro, sabe? Que mesmo a gente tendo meio que medo da mãe, porque ela é uma mãe muito estranha e exigente e, tipo, parece que ela nem ama a filha, a gente consegue rir um pouco com as cenas dela, porque ela tem justamente esse humor negro, esse humor sarcástico. E a Margot Robbie, eu acho que valeu totalmente a indicação dela ao Oscar de melhor atriz, inclusive eu estou torcendo por ela, porque ela não só teve que aprender a patinar no gelo, né, que era uma coisa muito complicada. Pra mim, ela conseguiu mostrar todo o talento dela com essa atuação. Bom, então, o filme começa na infância, né, mas ele passa por diversas fases da vida da Tonya, começando obviamente pela infância, depois passando pra quando ela tem uns 15 anos, aí já é a Margot Robbie mesmo, até uns 40, por volta disso. Então, assim, o trabalho da maquiagem tá muito boa pra caracterizar todos os personagens e mostrar essa evolução e esse amadurecimento em cada etapa da vida. Eu achei um filme biográfico muito diferente dos outros que a gente tá acostumado de ver. É muito criativo, muito inteligente. Eles usam recursos muito bons pra contar a história, usando a quebra da quarta parede. Os personagens, no caso, né, eles toda hora estão se comunicando com a câmera e com o espectador, e isso é muito legal. Eles se interferem no meio da narrativa. Eles não só falam com a câmera e com o espectador, no caso, né, porque é a quebra da quarta parede, como eles interrompem a ação que está acontecendo, tipo, em forma de mockumentary, sabe? Mockumentary é como se fosse um documentário falso. Inclusive, o filme, ele é baseado numa série de entrevistas que teve com cada uma dessas pessoas envolvidas com a Tonya, cada um dos relacionamentos dela. Então teve realmente entrevistas com isso, inclusive no final colocam as imagens verdadeiras, originais, o que traz veracidade, né, porque realmente é um trabalho de pesquisa e que o roteirista Steven Rogers conseguiu adaptar de forma brilhante essa entrevista e fez um roteiro muito bem adaptado. Então esse uso da metalinguagem, meio mockumentary também, esses recursos que o roteirista usou ficaram muito bons pra contar a história. Inclusive, a montagem do filme, tá, acho que até é indicada a melhor montagem no Oscar, ajuda muito a contar a história e dar o ritmo pra história. Principalmente essas interrupções que tem dos personagens o tempo todo, então faz uma montagem diferenciada. Outra coisa que ajudou muito também a toda a caracterização foi a trilha sonora. Todas as músicas, assim, marca muito tempo a época que se passa, são músicas, inclusive, maravilhosas que eles decidiram colocar. E também a fotografia. E eu acho que esses dois elementos, eles engrandecem muito o que está sendo mostrado, sabe? Eles são elementos muito importantes para a trama. Embora esse filme, ele seja uma mistura de suspense com investigação policial, com biografia, com um toque de comédia também, algumas coisas meio sarcásticas, assim. Ele também é um filme que discute, em certa
de certa forma, o feminismo e a relação abusiva, né? O relacionamento abusivo. Porque a história da Tônia, eu fiz uma comparação da personagem da Tônia com a Arlequina, né? Porque a Margot Robbie fez a Arlequina no Esquadrão Suicida. Hi, boys! Harley Quinn. How do you do? Porque ela tem um toque de Arlequina nesse filme, nesse quesito meio louco, meio instável. Sorry. The voices. São personagens totalmente diferentes e é uma história totalmente diferente, mas esse quê de estabilidade se deve justamente pelo abuso. As duas personagens são, tudo bem que uma é fictícia e uma é real, realmente passou por isso. Todos os relacionamentos dela, basicamente, a Tônia teve abuso em relação à mãe, que batia nela, que exigia demais dela, que ficava falando como se ela não fosse um nada, e ficava toda hora diminuindo ela, batendo nela. E também ela teve relacionamento com o marido, né, o namorado, que depois ela se casou com ele, e ele batia nela e tal. Então, assim, você vê como o abuso faz a pessoa se tornar o que é. E no caso da Arlequina também, né? Por certa parte ela também foi abusada e isso, todo esse abuso que ela sofreu, tornou ela quem ela é. Então a Tônia também é um pouco assim. Ela tem esse quê de loucura, de instabilidade, justamente pelo abuso que ela sofreu desde pequena. Eu particularmente não conhecia a história da Tônia Harding. Só que quando eu tava vendo o filme, eu achei que ia ser uma coisa, a biografia da patinadora, como é que foi e tal, se ela perdeu, se ela ganhou as Olimpíadas. Mas não, o filme, a história da Tônia é uma coisa muito louca, é uma história muito bizarra, que a gente fica assim, é sério que isso tá acontecendo? Parece que o filme não é biográfico, parece que o filme é de ficção, só que a história realmente aconteceu. Então a gente fica assim, eu não acredito que isso realmente deve ter acontecido. E isso tudo aconteceu justamente porque ela ficou problemática, ela se tornou uma pessoa problemática, justamente por causa das pessoas que estavam ao redor dela e influenciaram essa personalidade dela problemática. É engraçada a história, justamente por ser uma história meio louca, meio doida, mais real, mas mesmo assim tem é uma tragédia, sabe, o que aconteceu com ela. Aconteceram uma série de coisas na vida dela que acabou destruindo a vida dela justamente por causa das pessoas que ela se relacionava e por causa do ambiente que ela estava. Então é um filme, eu considerei um filme pesado em certo ponto, justamente pra mostrar o quanto o relacionamento abusivo, o quão mal faz pra uma pessoa um relacionamento abusivo. Então tem esse toque meio trágico na história, sabe? Mas sem deixar o drama de lado. E o humor também, de certa forma. Eu acho que isso que torna também essa história tão significativa, né? A gente achar que parece uma história de cinema, mas realmente é uma história real. E o jeito que eles contaram essa história no filme foi o que diferenciou e que chamou a atenção. E enfim, é isso. Essa foi a minha crítica. Compartilha esse vídeo, clica no joinha, por favor. E é isso. Um beijo.